Então, algumas concepções tomistas para a gente entender. Alguns séculos depois de Agostinho, encontramos Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Viveu pouco, né? Apenas aproximadamente aí 50 anos, não é isso? Que, abandonando a vida política importante e influente da sua família, tornou-se o principal influenciador do pensamento da Igreja Católica após o século XIII. Tido como homem de grande inteligência, sua religiosidade e sua obra são menos emocionais do que as de Agostinho. E apesar de ter tido uma vida curta, foi extremamente produtivo. Após abandonar uma vida confortável, entra para a ordem dos dominicanos e dedica-se, através do estudo da filosofia, também promoveu uma síntese do pensamento helênico e o cristianismo. Mas, ao contrário de Agostinho, Aquino se apoiará nas formulações aristotélicas. Veja a dificuldade aqui. Agostinho é mais platônico. O platonismo se aproxima mais de ideias judaico-cristãs, certo? Aristóteles, ele vai na contramão de Platão. Ele traz o realismo, ou seja, vamos estudar o mundo como ele é, e vamos deixar esse mundo das ideias, né? Platão vislumbrava um mundo em que os conceitos teriam seus significados. Então, quando aplicamos neste mundo, nós pescamos esse significado em algum mundo, né, de conceitos puros, extra-mundo físico. Aristóteles disse, não, vamos deixar esse mundo de Platão para lá e vamos entrar no mundo como ele é, no mundo real. E vamos conversar e filosofar acerca disso. Então, a dificuldade aqui o grande desafio de Tomás de Aquino é pegar Aristóteles e cristianizar. Entende? Pegar um cara realista e colocar a fé no meio. Certo? Veja lá. Para Aristóteles não haveria nenhum suposto mundo das ideias como ocorria em Platão, mas apenas o presente mundo no qual vivemos deveria ser o objeto de investigação da razão humana. As ideias de Platão estavam mais próximas de um céu, entende? Era mais fácil a gente fazer a ponte, mas com Aristóteles não, né? Meio materialista, né? Então, como falar do suprassensível cristão a partir de um filósofo realista, né? Então, Aristóteles valorizava a inteligência humana como única forma para alcançar a verdade, de modo que Aquino tentou discorrer que não haveria nenhuma incompatibilidade entre a realidade conhecida pela razão e o real criado por Deus. Assim, o naturalismo aristotélico certamente não passaria de ser também uma obra divina. O empenho exaustivo de Aquino em produzir uma grande obra teórica será no sentido de propor uma releitura e uma reescritura do pensamento aristotélico, mostrando que as teses de Aristóteles não são ateístas. Para Aquino, tudo o que conhecemos pela razão é totalmente compatível com aquelas que recebemos pela fé. Proveu assim a síntese entre filosofia e a fé, confirmando que fé e razão deveriam estar unidas para conduzir o homem a Deus, né? Eu não sei, eu acho que nas primeiras aulas eu mostrei aqui a vocês, né, questão da razão e da fé, certo? Então, pela complexidade dos conceitos que referenciamos o mundo, então é necessário ter muita fé para podermos acreditar na própria razão. Contudo, fé é uma palavra, é um conceito da razão. Então, uma está ligada à outra, certo? Para entender a razão, eu preciso acreditar que há uma razão. Eu preciso crer que penso. Percebe? E ela não é validade nenhuma para nós, porque a única referência que nós temos é a nossa própria razão. Então eu preciso acreditar nela.
Por outro lado, a fé é um conceito. E quando eu digo fé, você entende o que é fé, de certa forma. E se você entende a palavra, logo ela é racional. Você não entendeu pelo entendimento? Né? Fé, qualquer definição. Acreditar naquilo que eu não vejo. Um exemplo, né? Acreditar no impossível. Tudo bem. Tudo isso é uma forma de racionalizar o conceito. Se você diz, aquilo que Leibniz chamava de razão suficiente. Toda palavra na nossa cabecinha tem uma razão de ser. Nada, infinito, Deus, fé, razão, intelecto. Todo conceito criado, ele é logo racional. Percebe? Então você pergunta a uma determinada pessoa que não acredita em Deus, o certo é ela ficar calada. Você acredita em Deus? Se ela não acredita, ela tem que ficar caladinho. Porque se ela disser, eu não acredito, ela já entendeu o conceito. Ela já entendeu o que se foi perguntado. Percebe? Se entendeu o conceito, logo ele está presente na razão. Então, não existe. Claro que existe. Ao menos no conceito pensado. Percebe? Daí a estipular o objeto do conceito é outro viés. Mas ninguém pode negar que a palavra é racionalizada, que a palavra é entendida, que a palavra é pronunciada, que a palavra o conceito está na cachola, certo? Na razão suficiente. Então tudo que há em termos de conceito na razão, ela tem que dar conta. Certo? Não pensamos nada do nada. Percebe? Tudo tem uma razão, todos os conceitos têm uma razão de ser na razão. Então, esses conceitos para Aquino, eles estão interligados. Não tem como você separá-los. Aí vem a teoria do conhecimento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino diverge de Agostinho ao apoiar-se inteiramente na concepção aristotélica, ou seja, conhecemos por meio de um processo contínuo de abstração, a partir daquilo que nos é dado pelos sentidos. Então, primeiro somos afetados pelos sentidos, e aí depois começa um processo de conhecimento, certo? Vai numa linha que a modernidade chamou depois de empirismo. Então, conhecemos assim aquilo que os objetos têm de peculiar ao utilizarmos nossos sentidos físicos. Construímos então seus esquemas mais complexos e por fim no conceito representamos universalmente os objetos. Então, a partir do momento que somos afetados pelos objetos, começa um processo de abstração, certo? De abstração causal. Começamos a dar conceitos, a criar conceitos de conceitos, de conceitos, de conceitos, até entrar no subjetivo puramente dito. É no conceito que está apresentada a essência dos objetos. Para Aquino, Deus não intervém no ato de conhecimento e nem tampouco há alguma lembrança de um mundo das ideias, né? Ao contrário de Platão. Contudo, o ser que é conhecido existe de forma concreta, ou seja, apesar dele poder ser conhecido abstratamente, existe também no concreto, ou seja, há um pressuposto aqui. Se entende a substância, certo? Eles partem do pressuposto de que realmente as coisas existem fora de nós, certo? Se eu dou nome ao mundo, às coisas do mundo, é porque elas realmente existem, é porque elas realmente são concretas, é porque há realmente uma substância material dessas coisas. Perceba, né? Um cristão alegando que a matéria existe, aceitando a concepção da substância fora de si, entende? Isso é interessante, Tomás de Aquino, né? Para Aquino, todo ser é singular
e é também concreto, mas o concreto e a ideia não são, sendo apenas estes últimos considerado como aquilo que deve ser universal. Ou seja, na ideia do conceito é que é universal, aquilo que eu falei com relação ao belo, certo? Podemos tomar como exemplo o termo ser humano, o qual para a filosofia tomista não possui nenhuma identidade concreta. É apenas um conceito simbólico que representa cada indivíduo, homem ou mulher, criança, jovem, adulto, em particular. Onde está a humanidade? A coisa humanidade, né? Então nós partimos dos particulares, pessoas, e alcançamos, por meio de abstração, invenção, imaginação, um conceito chamado humanidade. Então esse conceito humanidade, ou ser humano, é um conceito que representa cada indivíduo em particular, mas ele na verdade não representa nada concreto, entende? Não existe uma coisa, ser humano. Existem vários seres humanos em particular. Então é dado esse conceito ao conjunto de seres com as mesmas características, a mesma espécie, percebe? Quando isso acontece, nós chamamos de conceito universal, ou seja, ele representa o todo das partes, mas na verdade não é objeto nenhum. Deu para sacar isso aí? Alguma dúvida? Deu para perceber? Não? Tá beleza? Pronto. Aqui não entende ainda que tanto na ética como na política agimos em conformidade com os limites de nossa natureza, que são determinados por nossa essência. Disso discorre que ser livre para agir de forma certa ou errada é uma característica da essência humana. Isso implica que não basta simplesmente agir levados apenas por força das leis naturais, que conduzem os homens a moverem-se, mas é preciso intervir, ou seja, agir com intencionalidade. Então, alguém sabe o que significa o conceito de essência? O que é a essência das coisas ou a essência de uma coisa? Qual é a sua essência? Uma coisa única, uma coisa. É o quê? Uma coisa única. Isso, quase isso. É uma coisa interessante. Existe uma parte da gente que é imutável. O que acontece na oração é assim. Também. Sua própria, né? Uma assinatura particular. É por aí. Alguém mais? A essência de uma coisa é aquilo que faz a coisa ser o que é. O que diferencia a coisa da outra. A característica própria. O que é, então? É aquilo, tudo isso, né? Aquilo que faz a coisa ser o que ela é. Sem a essência, a coisa deixa de ser ela. Certo? Pronto. Tendo essa definição em mente, qual é a nossa essência? O que é que faz com que sejamos verdadeiramente humanos? O que é que nos diferencia, como o colega lá falou, de uma mesa, de um cachorro? Raciocínio, intelecto. Alguém mais? O instinto de destruição, que conflita com o intelecto, né? Mas somos todos assim, né? Terríveis. Somos? Na nossa essência, somos maus para você? Muito bem. Então, se eu colocar o intelecto como a essência humana, tudo bem. Mas e como a sua essência, enquanto indivíduo? Qual seria? O que é que faz de você ser o que você é? E não ser eu, no caso. Ou o outro, aí, colega. Aí você já não pode usar o intelecto, porque o mesmo que tem em você, tem no outro.
Hein? As crenças das experiências de cada pessoa. Aí elas estão aonde, né? A alma, A alma, né? Veja lá, então. Aí, E a pessoa nasce com uma folha branca e a experiência, a vivência vai moldando o caráter. aí é Locke, né? Locke já dizia isso. Somos uma tábua rasa, né? Somos um balde vazio. Mas será que realmente não trazemos nada conosco, né? Desde o nascimento? Temos a biologia que nos informa que muita coisa vem, né, da genética. Percebe? Será que quando você toma, né, faz certas atitudes, ou toma certas decisões, ou tem um certo jeito, que os familiares olham assim, é o pai todo, né, a mãe todinha, né? É fulano todinho, um tio, alguém, entendeu? Então será que isso não quer dizer que trazemos alguma coisa conosco, né? Será que somos verdadeiramente vazios, zerados de tudo? Se a sociedade nos influencia, quem influenciou a sociedade? Porque a sociedade é um conjunto de indivíduos, cada indivíduo com suas individualidades. Entende? Quem influenciou esses cada indivíduos da sociedade para que juntos influenciassem os novos membros da sociedade? Vamos para a raiz da linguagem, né? A gente já conversou aqui. Como é que os homens ou as mulheres das cavernas, né, partiram do nada? Quem influenciou eles? Que sociedade influenciou a sociedade zero? Entende? Tudo bem, hoje a gente é influenciado, a gente entra, né, já recebe a carga cultural. Mas e o da época zero? Esse parto, não cultura, não sociedade, para a linguagem articulada, cultura e sociedade, né? Daí para a formação em vários pontos do planeta. No estudo das religiões comparadas, nós temos os discursos parecidos em todas as etnias do mundo. Trazemos na linguagem um mesmo DNA, um mesmo conjunto fonético. Entende? Será que isso veio do nada, assim, do acaso, de um grito? O cara correu do leão, aí criou o sistema linguístico mais complexo. E as línguas antigas eram mais complexas do que as nossas, né? O inglês é um resumo, né, de recadinhos lá do francês e tal, de outras línguas. É um fatiamento de línguas, entende? Então as línguas egípcias, celtas, né, o próprio hebraico, são línguas densas, pesadas, complicadas. Como é que antes era mais evoluída a linguagem do que agora? Agora a linguagem se tornou isso aqui. Entende? Não precisa do ponto, né? Não é assim que a gente fala agora? Então a gente está cortando a linguagem. Daqui a pouco vamos falar só no pensamento, assim. Entende? Isso tá, né? A linguagem escrita nesse caso está morrendo. Então como é que os nossos antepassados eram mais atrasados do que a gente? Né? É só para a gente pensar um pouco. Então, a pedagogia tomista propriamente. Vamos entrar na questão. O termo educácio aparece por 25 vezes em todo o corpus tomístico, que é toda a obra de Tomás de Aquino, tá? Este vocábulo assume diversos significados, tais como moral, quando aplicado à instrução do espírito, e física, em relação à manutenção do corpo. Então a educação para Tomás de Aquino tinha basicamente esses dois aspectos: o cuidado moral e o cuidado físico, né?
Então hoje ele aprovaria, de certa forma, as academias, os fitness. No caso, esse pensamento de Santo Agostinho, de imagem não arcádica, assim, né? Você acha? Pelo que a gente... isso é uma técnica, gente. Assim, quando vocês estiverem dando aula, se o cara jogar uma pergunta sacana dessa, você vai e devolve a pergunta, entendeu? O que é que você acha? Mas tudo bem. Ele está perguntando, né? E nós temos o Google para responder, né? Mas assim, quando Agostinho disse que palavras são só palavras, você acha que está arcaico? O que é que hoje garante que não seja assim? Estamos aprendendo de outra forma que não seja com palavras? E aí? Tira os textos, tira a fala. Como é que a gente vai aprender? Qual é o equipamento científico mais poderoso do mundo que faz a gente aprender sem palavras? Diga lá. Então, a questão da religião. Ainda não. Talvez nunca, né, velho? Porque você vai estar no curso de Lupasco. Pois é. A mecânica quântica, hoje, que é o que nós temos de mais avançado em conhecimento científico no mundo, então ela está próxima do discurso filosófico e do discurso religioso. Na verdade, ela une esses discursos. Entende? Há uma possibilidade hoje concreta, né, de unir o discurso científico e o discurso religioso. Certo? Eu acho que também, talvez já falei aqui nas primeiras aulas, né? Foi descoberto que o fóton, né, a partir de Einstein, já haviam desde Planck e outras concepções que deu origem à mecânica quântica, mas descobriu-se que tinha uma grande dúvida, né, na ciência do século XIX, que era se a dualidade, se a luz era partícula ou se era onda. Partícula remete a coisas, até então se pensava que era coisa concreta, entende? A coisa física. Tudo que é físico é formado por partículas. Só que havia uma dúvida com relação à luz. Se seria uma onda, o que é onda? Não é nada. Entende? Quando eu falo, você sente alguma coisa, a não ser a vibração nas tuas, né, lá no ouvido. Quando aqui a gente está cheio de ondas nos perpassando, né? As ondas dos celulares, ondas de rádio, onda de satélite, o escambau, né? Mas nós não pegamos, não sentimos, elas nos atravessam, né? É até perigoso você deixar o celular, né, no bolso, para não receber essa onda e depois ter problema de saúde. Então onda é isso, perpassa tudo, é invisível, tem todas as características, né, daquilo que a religião chama de espírito. Atravessa a parede, entende? Então a dúvida era essa: se descobrirmos que a partícula se comporta como onda, acabou, né? Entende? Acabou geral, a gente não sabe mais nada sobre a matéria e sobre o mundo. Então Einstein descobriu que a luz se comporta como partícula. Aí um cara chamado de Broglie, Louis de Broglie, chegou e disse: e se a gente fizer o contrário? Será que a partícula se comporta como onda? Se a partícula se comportar como onda, acabou-se. E o cara descobriu isso. Percebe?
Aí tem um experimento da dupla fenda, que eles fizeram a seguinte... Vocês já viram isso? O seguinte experimento, tá? Dispararam um elétron na dupla fenda, para ver onde ele batia aqui, certo? O comum seria, se eu disparar um nessa fenda aqui, ele iria bater aqui normalmente. Só que não foi isso que aconteceu. Dispararam um elétron e perceberam que ele batia em 2 pontos, um elétron. É arrepiante, velho. Eu me arrepio todo com essas histórias cavernosas da ciência, entende? Então o cara disparou aqui, o bicho bateu lá em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma bolinha de elétron. Elétron é uma carga, né, que gira ao redor. Temos o núcleo do átomo, prótons e nêutrons, e aqui o elétron, tá? Cara, é fogo, eu tenho que saber até física para ensinar história, filosofia. Veja lá. Mas eu não posso negar o conhecimento a vocês, né? Aí disso aqui, o que é que acontece? Primeiro, essa orbital já era um problema. Isso é um desenho gráfico, não quer dizer que seja assim, entende? Isso é uma ideia racionalizada do cientista que tentou desenhar a coisa, percebe? Que está nos livros, mas não é assim. O elétron é um pacote de energia. E o que é um pacote de energia? Não é nada. É um brilho que pode brilhar aqui, que pode brilhar aqui, que pode brilhar aqui. Não é um objeto. Ele é representado nos livros como uma bolinha, como um círculo. Mas na verdade, ele carrega em si energia. E o que é energia? Físicos do meu planeta, eles dizem, eu não sei. Percebe? Isso é energia. E o que é energia, a gente só sabe que acontece. Percebe? Então, o cara descobriu que se ele faz isso, é porque seu caminho é igual à onda. Entende? Então, tanto faz essa mesa estar aqui, como ela está no Japão, como ela nem está. Então, a maior dificuldade dos físicos hoje é encontrar um cálculo que diga onde está o elétron. Eles possuem um cálculo probabilístico, ou seja, podemos mais ou menos dizer a região onde ele possivelmente possa estar, mas nós não podemos definir mais, não podemos calcular mais a matéria. Entende? Se não pode calcular a matéria, e outra coisa, ainda tem outra coisa pior ainda. Isso aqui visto de um ângulo. Quando o observador vai para o lado do experimento, o elétron bate só uma vez. Entende? Você está olhando o experimento de frente, ele bate 2 vezes. Se tiver outro cientista do lado olhando, ele só vai ver uma bolinha. Então, o elétron vai variar de acordo com o observador. Eita, velho! É a consciência humana que influencia a realidade. Logo, se é consciência, é intelecto, é logos. Percebe? Puxando Agostinho dos religiosos cristãos, quem foi que disse que era o logos? Enarqué, enrologos, cairologos em prostonteon. João 1, no princípio era o logos, o intelecto, a razão, a consciência. E a consciência é Deus. Percebe? Não estou defendendo a fé, eu estou defendendo os autores cristãos. Como a pergunta foi se é atual ou não, aí nada impede que seja. Por quê? O que é que impede que a consciência não seja a energia? Então isso é um prato cheio para as ciências conscienciais, para a religião e para os filósofos do intelecto. Tá certo? Então,
os conhecimentos estão hoje convergindo, é o que a gente chama de transdisciplinaridade. Vamos olhar com mais carinho para todas as teorias do mundo, e nenhuma está descartada. Aí você, né, na sua individuação, abraça alguma. Como Pascal, né? Pascal vai dizer o seguinte, ó, cara, Deus existe ou não existe? Vai arriscar? Você que sabe. Arrisca aí. Aí depois você me conta se deu certo ou não que você fez. Blaise Pascal, matemático, né? Grande pensador, moderno também. Percebem? Então, de certa forma, eles não estão tão, né? Claro, muitos aspectos da filosofia deles já foram superados por filósofos posteriores. Mas essa questão específica do conceito de Deus é o conceito mais difícil que tem na face da Terra. E todos os filósofos quiseram falar sobre isso, quer seja de bem, quer seja de mal, pró ou contra. Porque quem não falar, ele é tido como não entrou na linha histórica. Não entrou, ele pode falar de tudo no mundo. Se não falar desse conceito, ele tem ou que defender ou que detonar. Mas ele tem que falar para poder